E aí, meus crianças, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Michel e hoje o que eu vou estar apresentando para vocês aqui é mais uma Squire. Fica aí comigo e vamos ver o que está acontecendo aqui com essa guitarra hoje. Seguinte, rapaziada, a guitarra do review de hoje é um Squire by Fender, modelo Affinity. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o headstock para vocês. Tem aí o Affinity bem do ladinho, dá para ver direitinho. Aqui atrás tem o Made in Indonésia e o número de série. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. E pelo esse número de série, dá pra gente saber que essa guitarra é de 2006, ou seja, uma jovenzinha completando 20 aninhos de idade. É uma guitarra de escala clara, como vocês podem ver, né? Tem algumas marquinhas aqui no verniz, mas de maneira geral está funcionando tudo direitinho. A escala dela não é de peça única, tá? Algumas guitarras da Fender, você consegue ter o braço em uma peça única, que ele vai ser já o braço e a escala. E nesse você coloca o tensor por trás. Esse aqui não é o caso. Ele não tem a marquinha do reforço do tensor. Então aqui a peça de maple da escala é uma e a peça de maple que forma o braço é outra. E tem o tensor instalado pelo meio. Tensor de ação dupla, acesso aqui pela ponta do headstock. Ok, nut de plástico. Tarraxas blindadas, cromadas, padrão da Squire mesmo. Essa guitarra está toda original, não foi trocado nada. Captação 3 singles cerâmicos, ponte de 6 parafusos com um bloco fininho, que é aquele bloco padrão da Squire. O que mais que eu posso estar falando aqui? Está reguladinha com corda 09, elétrica padrão, um volume 2 tones, chave seletora de 5 posições. E aqui eu coloquei no single, vocês já conseguiram sentir o chiado, né? Colocou aqui entre o braço e o meio, ele dá uma cancelada. Outra coisa interessante, essa guitarra está toda regulada, está com traste polido, está com a corda novinha, então eu achei bem interessante aqui para a gente estar fazendo o review. De maneira geral, outra coisa, a curvatura do braço dela é de 9,5, ou seja, é um raio fechadinho, já no padrão daquelas Fenders mais antigas mesmo. A ideia dessa Squire Affinity é ser uma guitarra mais fiel, digamos assim, aos projetos originais da Fender. Daquelas Fenders mais antigas. Por isso, inclusive, o headstock é naquele padrão grandão. Parece assim a tábua de cortar carne, o headstock dessa guitarra. E ela é bastante pesada porque o corpo... Deixa eu colocar aqui bem perto para vocês verem. O corpo é de madeira. Esse corpo aqui dá pra ver a emenda dele, ele tem 3 pedaços, mas ele é de madeira. Diferente da última Squire que eu revisei, que ela era de compensado. Por isso que aquela guitarra era tão leve, ela tinha menos de 3 kg. Essa daqui, dessa vez, eu prometo, eu vou deixar o peso dela na edição, mas ela é bem mais pesadinha. Vamos lá, eu sou um cara de 1,72 m, eu não sou tão grande. Então, as minhas mãos não são grandes e eu senti um pouquinho de desconforto para tocar essa guitarra de começo. O que acontece? O braço dela não é naquele shape ser fininho. Acho que não vai dar pra vocês verem aí. O ângulo tá meio ruim. Mas isso aqui é uma bela de uma chapola de braço. Ele é bem mais cheinho. Eu acho que ele é mais cheio até do que o da minha Les Paul, uma coisa nesse sentido. Ele realmente é meio trabalhoso pra mim, que tem uma mão não muito grande. O que na verdade não é um empecilho, é meio que uma característica, né? Não é um defeito da guitarra, é uma característica de construção. Tem gente que prefere o braço assim, não é o meu caso, por motivos físicos mesmo, né? A mãozinha aqui é curtinha, tem os dedinhos curtinhos. O que mais que eu posso estar mostrando pra vocês? Aqui eu tô com um timbre clean pra ir mostrando ela, tô com ela conectada no meu pedalboard e o meu pedalboard já está sendo gravado diretamente aqui pelo Valiton GP5. Esse pedalboard não é aquele do último vídeo que eu postei. Teve alterações, teve muitas alterações, e assim que ele estiver totalmente concluído eu vou estar passando a atualização para vocês. Todos os pedais já chegaram, mas tem uma ou outra gambiarra que eu ainda preciso fazer aqui. Só que o que eu posso adiantar para vocês ficou muito mais silencioso. Melhorou muito por causa de um item que eu troquei em relação à versão anterior. Vamos lá, pessoal, começar com as demonstrações. Captador do braço. Deixa eu desligar o compressor.
tirar aqui um pouquinho do volume porque a placa está clipando. Tá clipando um pouco. Vou ligar aqui o compressor para resolver esse problema. Não resolveu. Agora sim tá certo. Era o problema no volume de gravação. Fica a dica para vocês. Certo, pessoal? Timbre clean aqui no braço. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera, que eu acho que vocês podem acabar querendo ver mais a guitarra. E é isso que importa. Vamos lá. E é isso, pessoal. Captador do braço aqui. O som pra mim mais desejado de todo e qualquer extrato. Esse aqui tá muito gostosinho pra fazer umas levadas. Esse timbre aqui, mesmo sendo um captador cerâmico, ele ficou muito gostosinho nesse braço e meio. Aqui o computador do meio, que pouca gente usa. Meio e ponte, que também é bastante utilizado. Aquele quackzinho bem específico do meio e ponte. E aqui é a ponte. Eu não gosto de clean na ponte, gente. Me perdoem por isso. Mas aqui a gente pode começar a fazer umas brincadeiras com alguns efeitos. Vou pegar aqui o captador do braço e meio e ligar um chorus. Bem interessante aqui o timbre da guitarra. Começando aqui a abrir um pouquinho de ar. Esse drive mais pesado aqui ficou meio duro nessa guitarra. Mas é isso mesmo, o captador do braço não é muito bem interessante para estar colocando muito de drive não. Deixa eu ver qual o reverb que eu tenho aqui, meio agressivo. Vou colocar um reverb mais curtinho aqui.
afinar, né? Afinar nunca fez mal a ninguém. A saída desses captadores é bem baixinha, então realmente tirar um som pesado aqui vai dar muito trabalho. E como eu falei pra vocês, pessoal, o braço dela é um pouco desconfortável pra mim. Eu tô errando pra caramba aqui os exemplos. E aí, pessoal, deixa sua opinião aí nos comentários, o que é que vocês acharam a respeito dessa guitarra, a respeito dos timbres dela totalmente original. As minhas opiniões a respeito dela são o seguinte: primeiro, é uma guitarra pronta para uso do jeito que ela está aqui, desde que você se acostume com a ergonomia dela. Eu vou deixar provavelmente na edição alguns trechinhos de eu errando várias vezes aqui para vocês entenderem, porque realmente eu não sei exatamente o que foi, mas eu não me dei bem com essa guitarra não. Ela tem um encaixe estranho aqui na minha mão, no meu corpo, eu não sei exatamente o que foi. Pode ser o raio do braço, que eu não estou acostumado com um raio tão fechado, pode ter sido a questão do braço dela ser mais massivo. Então eu tive alguma dificuldade com a questão do conforto nela. Isso provavelmente é uma questão pessoal simplesmente minha,
Se você é uma pessoa até um pouco mais alta, ou às vezes não, você simplesmente é um baixinho que gosta de tocar com as guitarras do braço grosso, não tem problema nenhum com isso. Mas você precisa se acostumar com a ergonomia da guitarra, porque para mim a ergonomia é mais importante até do que a própria construção. Com relação ao preço, eu acho que essa guitarra aqui ela é vendida numa casa de mais ou menos uns R$ 1.500, mais ou menos, você encontra ela usada. E ela tem um upgrade legal de padrão de construção com relação à Squier Bullet, por exemplo, que são as linhas da Squier mais baratinhas, as mais de entrada. Dá pra ver aqui que tem uma qualidade de um acabamento muito melhor com relação a várias coisas, a pintura, não sei dizer bem coisa ponto por ponto, mas o acabamento dela em geral é bem melhor do que o do Squier Bullet. Já é uma guitarra um degrau acima. E com relação a isso, eu acho que faz sentido ela ser um pouco mais cara. Talvez não tão caro quanto ela realmente custa, porque essa guitarra, mesmo sendo um Squier, ela ainda leva o nome da Fender. Então isso dá uma pesada aqui no que diz respeito aos valores. Mas ainda assim eu digo que quem tem interesse em ter realmente é uma excelente guitarra. Não é uma guitarra que precisa de nenhum upgrade imediato, tudo que vem nela é pronto para uso, dá para ser feliz tranquilo. A única coisa que eu faria pessoalmente, porque isso eu faço em qualquer instrumento, independente de ser uma guitarra de qualquer marca que seja, é uma blindagem. Eu tenho uma certa dificuldade porque eu toco nos lugares com uma elétrica meio esquisita e a blindagem ajuda muito a se livrar de boa parte desse ruído. Apesar de que o meu board hoje está bem mais silencioso do que estava no review da Squier Bullet, ainda assim tem um ruído aqui que me incomoda que poderia ser diminuído drasticamente se tivesse uma blindagem aqui. Não ia acabar, mas ia diminuir bastante. E é isso, pessoal, o review de hoje fica por aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês, fiquem com Deus, que Ele cuide de vocês assim como tem cuidado de mim. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo e querem receber mais a respeito. Valeu, meu povo, falou e fiquem na paz.